Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado de hoje é João Ferreira, diretor artístico do Festival Queer, Queer Lisboa, neste caso, que acontece de 16 a 24 de setembro. Também haverá o Queer Porto, mas nós também falaremos disso mais à frente. Olá, João, muito obrigado por estares aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, começando por uma pergunta mais genérica, queria te perguntar, pode ser uma pergunta ingrata, mas é saber que balanço consegues fazer de 25 para 26 anos de festival. Uh, assim, é sempre difícil. Sempre difícil porque, quer dizer, particularmente nesta edição que vai ser a primeira pós-pandemia, pós entre aspas, porque continuamos em pandemia, mas vai ser a primeira edição aqui em Lisboa, desde há 2 anos, desde há 2 edições, que vamos ter, não vamos ter restrições em termos de sala, de lotação, e também do uso de máscara, portanto vai ser tem sido interessante este regresso Uhum. ao modelo normal de funcionamento de um festival, e também porque estão já disponíveis também muito mais títulos, houve muito mais filmes por onde escolher este Uhum. ano, e isso também obviamente que altera e influencia a nossa programação, e temos convidados vindos de fora, foi uma coisa também muito complicada nos últimos 2 anos, tivemos alguns muito, muito poucos, mas este ano já voltamos a esse ritmo normal. Sim, Este será assim um balanço assim do curto prazo daquilo que foram estes últimos, estes 2 estes anos. últimos 2 anos. Uhum. Hum, de resto mas passa um bocadinho por isso, é voltar agora, retomar um bocadinho o modelo, do festival, principalmente em termos de escolha de filmes, de quantidade de possibilidades que temos para fazer coisas, e, embora ainda não estejamos, digamos que num ritmo muito normal em Hum, termos da produção cinematográfica, as uhum. coisas ainda estão a retomar aos poucos, e ainda não está, digamos que a 100%, calculamos que para o ano, e até porque Já, estão neste momento a ser produzidas muitas coisas que para o ano já voltaremos a esse estado mais normal em termos de produção. muito bem. Sim, vamos ficar à espera. Queria que nos falasse um pouco do lema, chamo-lhe o lema para esta edição de 2022 do Queer Lisboa, que é amoldar as nossas memórias. Uhum. Fala-nos um pouco disso, por favor. Sim, esta ideia, há uns 20 e poucos anos, quando eu entrei para o festival, nós tínhamos, hum, trabalhámos muito sobre o tema. Era uma coisa que, e na altura fazia-nos sentido, até por uma questão política, muitas vezes sentíamos que era importante dedicar o festival a um determinado tema à partida, ou seja, ainda antes da programação, e de alguma forma moldar a programação a partir desse tema ou desses temas escolhidos para cada edição. Ultimamente tem sido um pouco ao contrário, temos deixado guiar por aquilo que está a acontecer, ou seja, principalmente em termos dos filmes, sobre o que é que está a falar nestas últimas produções cinematográficas dos últimos 2 anos, que é o que Uhum. nas quais nós nos focamos sobretudo. Ahm, a questão da memória veio também aqui surgiu um bocadinho de duas frentes, veio de uma reflexão também pelas viagens que retomei finalmente este ano, vimos a outros festivais, e fomos particularmente, tivemos uma representação grande, um programa bastante grande no sul de França, no passado mês de maio, com um programa inserido na temporada Portugal-França. E houve aí uma discussão acerca de um filme que nem está na nossa programação, mas não, nem estava na nossa programação lá, mas de outro, e que se discutia muito a questão da memória, e lembro de alguns ativistas de uma geração mais nova que se insurgia contra esta coisa da memória, que dizia que a memória era um empecilho e que não permitia avançar. E fiquei um bocadinho a pensar sobre aquilo e revoltado, confesso, porque porque me parecia muito estranho porque é que era necessário, anular um trabalho de tanta gente, de um trabalho tão importante, e um trabalho que no fundo permitiu àquelas pessoas estarem ali hoje
naquela sala a falar, a ver aqueles filmes e a falar sobre estes temas e a Uhum. defenderem abertamente aquilo em Sim, que acreditam. com certeza. Isso deveu-se a um trabalho de partir pedra que muita gente fez nestas últimas décadas e isto então depois vem ligado também a uma colaboração que temos estado há alguns anos, que também atrasou tudo com a pandemia, mas estamos a acompanhar uma série de trabalhos de restauro que estão a ser feitos nos Estados Unidos, nomeadamente na Universidade da Califórnia, de recuperar filmes antigos. E esse programa que nós vamos apresentar é um programa muito curtinho que vamos apresentar na Cinemateca. Uhum. E, e então acabou por vir muito esta questão da memória, de homenagear, neste caso, este coletivo, que é o Gay Girls Writing Club, que vai ter que são pequenos e apenas uma longa-metragem, depois mais quatro curtas, completamente camp e que fazem uma paródia a um conjunto de filmes clássicos que também vamos apresentá-los paralelamente na Cinemateca. Uhum, uhum. E, e no fundo, este tema é um bocadinho um desafio de olhar para o que é que este grupo, mas depois muitas outras pessoas estavam a fazer em termos de ativismo, e principalmente como é que diferentes formas de olhar, estar no mundo e mesmo diferentes posições políticas podem perfeitamente coabitar. Aliás, o trabalho deste grupo atravessa Stonewall, ele acontece antes e prolonga-se depois, e se nós olharmos de facto para o trabalho deles, podemos achar que é um bocadinho antiquado, Hum. mesmo para a altura, olhando para Stonewall e principalmente olhando para aquilo que já estava a ser feito em termos de cinema experimental, particularmente na costa atlântica dos Estados Unidos, em Certo. Nova Iorque. E, mas tudo isto coexiste, ou seja, é parte de uma necessidade pessoal e de uma Uhum. forma que aquele grupo teve de reivindicar e obviamente deixar um legado. Então partiu muito destas Muito bem. duas Certo, certo. interseções. E que outras reflexões é que esperas que o queer nos faça ter ou nos faça fazer neste ano? Nós procuramos sempre e não só através do documentário, claro que o documentário é um formato mais privilegiado nesse sentido, porque é mais direto, fala Uhum. mais diretamente das histórias e de casos pessoais e reais. Mas em toda a programação há sempre na seleção esta preocupação de pensar muitas questões e obviamente que há questões que são muito da ordem do dia e que continuam a ser. Há questões antigas que ainda prevalecem e que fazem Uhum. sentido, e há depois questões novas, e obviamente muitas questões ligadas às fronteiras, às migrações. Por exemplo, esse é um tema que está muito presente em vários dos filmes, mas outras, estou-me a lembrar, por exemplo, de um documentário que nós vamos ter que fala sobre, e acho que é muito pertinente neste período pós-pandemia agora, que é o do turismo desenfreado e de como é que esse turismo destrói as comunidades, destrói cidades inteiras, Sim. destrói a vida das pessoas. É uma coisa absolutamente assustadora. E nisso penso muito, quer dizer, em Portugal, o que é que está a acontecer? Quer dizer, num país em que aposta no turismo como a primeira fonte de rendimento, Uhum. nós estamos completamente nas mãos desta destruição massiva, por mais numa altura em que falamos tanto e que percebemos que as questões ecológicas são tão importantes. Uhum. Quer dizer, a pegada deste turismo é uma coisa absolutamente destrutiva. E isto tudo para uma reflexão um bocadinho maior, que é de uma tendência que o festival tem acompanhado muito, que é de perceber que as questões queer, elas não estão isoladas, elas não estão metidas dentro de uma bolha. Elas dependem de todas estas outras questões que se passam em termos mundiais e que afetam toda a gente. Nós somos afetados por tudo isso que se está a passar. Tudo isso afeta depois os nossos pequenos microcosmos, as nossas pequenas comunidades, né? E individualmente. E isso tem sido uma característica da programação nos últimos anos e este ano também isso está bastante acentuado, que é um olhar não necessariamente apenas para questões queer, mas um olhar queer para as grandes questões
que nos implicam a todos. Uhum. E podemos dizer que a diversidade é a palavra-chave nesta programação? É sempre, É sempre. é sempre, sim. Certo. Hum, e como referia, tivemos mais oportunidades de escolha este ano, Hum, precisamente para ir ao encontro dessa diversidade, para falar de muitas realidades diferentes, e isso está mais cunhado este ano na programação, sim. uhum. E, queria que nos falasses brevemente das sessões de abertura e de encerramento, já agora do princípio e do fim do festival, já pode ser? Claro. Então, vamos abrir com o Fogo Fato, um dos novos filmes, que o João Pedro tem 2 novos agora neste momento, que teve a estreia em Cannes e que entretanto já está estreado em França e que a seguir ao festival vai então para as salas comerciais na semana seguinte. Hum, o João Pedro é uma presença sempre muito querida e sim bastante simbólica no festival. Nós estreámos o Fantasma no ano 2000, que aliás foi precisamente o ano em que eu comecei a colaborar com o Uhum. festival, portanto assisti a essa sessão muito concorrida no Fórum Lisboa, no Antigo Cinema Roma. Certo. Tivemos também como filme de abertura há uns anos atrás, Um Morrer como um Homem, e obviamente que é um prazer enorme uh, ter agora o novo filme do João Pedro, e para mais um filme bastante particular, bastante Hum, especial hum, no trajeto dele, embora o João tenha sempre este caráter muito de experimentação e de arriscar uh, de um bocadinho de ir até aos seus próprios limites, e isso está muito presente nesse filme, e é muito bom ter como filme de abertura. uhum. No encerramento vamos ter um documentário da Giancarlo Musso, que é o Esther Newton Made Me Gay, e voltamos à questão da memória, ou seja, uma figura absolutamente incontornável dos estudos queer. Esther Newton vem da antropologia, e foi um nome que moldou completamente e que foi uma das responsáveis pela entrada dos estudos queer na academia. E cá está, olhando hoje para o trabalho dela, muita coisa já foi pensada e escrita depois disso, mas ela foi absolutamente pioneira, e a partir do trabalho dela e do pensamento dela, surgiram muitas outras coisas. E o documentário é muito interessante porque não é meramente teórico, a teoria está lá, aquilo que ela pensou está Uhum. lá, mas é muita história pessoal, e como é que ela quase que incorporou tudo aquilo que ela foi pensando, e a própria evolução do pensamento dela, ela transportou para a sua vida e para o seu próprio corpo. E aqui entra também uma questão muito particular, que é a questão da velhice. E o filme é muito comovente, muito Hum. elucidativo, e penso que é uma boa forma de encerrar também, com um enorme simbolismo, a edição deste ano. Uhum. E que mais, pergunta ingrata, 2 ou 3 momentos da programação consideras imperdíveis? É sempre ingrato essa pergunta. Eu sei que sim, mas eu tenho que a fazer. Não, sim. Ah, há um filme este ano que recomendo vivamente, porque, aliás, eu até duas pérolas que Hum, vamos ter. Temos muitos bons, mas temos o Joyland, que é um filme a longa-metragem que está na competição, que é um filme paquistanês. A primeira vez que temos um filme paquistanês no festival, e foi a primeira vez que um filme paquistanês entrou no Festival de Cannes, e este filme entrou na edição deste ano e ganhou 2 prémios. Foi dos últimos filmes que nós conseguimos fechar e uhum. garantir para este ano, porque obviamente isto depois dos prémios em Cannes explodiu, não é? Teve Claro. uma repercussão enorme. Um, mas é um filme que é uma absoluta surpresa, e que vai passar logo no primeiro sábado à noite do festival. Temos um filme depois, que é muito curioso, que nós fizemos aqui há uns anos um programa, até, e também na Cinemateca, no São Jorge, na Cinemateca, sobre o afrofuturismo, e vamos ter um filme muito recente, que é o Neptune Frost, Uhum. que é
um delírio absolutamente incrível, uma coprodução dos Estados Unidos e do Ruanda, um delírio de ficção científica sobre identidade, sobre género, sobre as questões raciais, que é absolutamente imperdível também. E num outro tom, um filme que eu particularmente gosto muito, que é um filme que está ligado ao teatro, que no fundo até é uma peça filmada, que é o Jerk, Uhum. da Gisele Vienne, que é baseado numa peça do Dennis Cooper, um escritor maldito norte-americano, e que é um filme de manipulação de marionetas, só com um ator, e que é um filme de uma violência, de uma brutalidade. Só aquele ator com aqueles bonecos é uma coisa absolutamente incrível. Muito bem, já ficamos aqui com meia dúzia de sugestões. Queria te perguntar se notas que o público do festival se vai modificando ao longo dos anos. Tu, quando observas, o que é que sentes? Hum, e às vezes para mim é difícil responder a isso, se Hum, calhar porque estou há muito tempo a observar, desde o ano 2000, precisamente a observar esse público. Hum, o que eu observo é, e com muito prazer, é que pessoas que estavam nessa edição quando eu comecei em 2000 continuam a ir ao festival. E depois há pessoas novas todos os anos. E daqui a uns anos para cá, principalmente numa geração de estudantes universitários, de uma geração muito jovem que veio ao festival. E isso é uma coisa que é muito gratificante, que é ver esta mistura de gerações, que é uma coisa que me preocupa às vezes um bocadinho, porque eu hum, acho que noutras manifestações da comunidade há um afastamento muito grande, em termos geracionais, e não há um real diálogo ou sequer uma curiosidade de umas gerações com as outras. E eu acho que aqui no festival nós temos esse privilégio de ter essas várias gerações que neste momento se cruzam todas nas nossas salas, sim. que é ótimo. O que é que nos podes antecipar em relação ao Queer Porto? Que vai acontecer em novembro, é isso? Exatamente, o Queerport vai ser um bocadinho mais tarde este ano, para o ano, em 2023, regressaremos às datas de outubro, mas este ano, por certo constrangimentos de salas Uhum, e também da questão do cinema batalha, que sim. foi adiada a abertura. Vamos de 29 de novembro a 4 de dezembro. Ahm, Ainda não temos o programa, temos a programação fechada, mas ainda não a temos lançada, mas posso Claro. dizer que vamos ter a programação central a acontecer, a competição a acontecer no Teatro Rivoli, e vamos ter uma programação que vai refletir o programa que nós fizemos em França sobre o eco-queer, e isso vai ter lugar na reitoria. Portanto, vamos ter vários dias de cinema na reitoria da Universidade do Porto, onde vamos ter um programa dedicado à questão do eco-queer. Depois temos mais uma outra coisa noutros espaços da cidade, mas vai ser. A seu tempo saberemos, não é? Sim, sim, Eu, sim, sim. Ainda não falta muito. ainda bem. Eu recordo que o Queer Lisboa, o festival acontece de 16 a 24 de setembro e agradeço-te muito, João, foi um gosto falar contigo. Obrigado eu, mais uma vez.